Há perguntas que um homem guarda para si. Perguntas que não se fazem nem ao melhor amigo, nem ao médico, nem à mulher que dorme ao seu lado. São pensamentos que surgem no silêncio, na madrugada, no banho, ou naquele instante em que o corpo ainda vibra e a mente se enche de dúvidas. E uma delas, talvez a mais antiga e solitária, é essa. Será que ainda faz bem? Ou será que estou me prejudicando sem perceber? Se você é um homem que já passou dos 50, talvez essa questão já tenha atravessado sua cabeça, discretamente, como um sussurro. E mesmo assim, ficou ali. Porque há temas que envelhecem junto com a gente, mas continuam sendo tratados como se fossem segredos vergonhosos. E é justamente por isso que você está aqui agora. Porque em algum ponto entre o passado e o presente, o que era instinto virou dúvida, e o que era prazer virou silêncio. Mas e se eu te dissesse que o que você acredita ser um hábito banal, ou até errado, pode na verdade estar protegendo a sua saúde, fortalecendo o seu corpo e até prolongando sua vida? Estranho pensar assim, não é? Pois é justamente por isso que esse vídeo existe. Para quebrar o mito. Para olhar de frente o que tantos evitam encarar. O homem maduro de hoje carrega o peso da experiência, mas também das incertezas. Cresceu ouvindo que sexo era pecado, que o prazer devia ser contido, que o corpo tinha hora para parar. Só que a ciência não tem moral. Ela tem dados. E os dados, quando olhados com coragem, contam outra história. Há algo de profundamente humano em querer entender o próprio corpo, em buscar respostas que ninguém nunca teve coragem de dar. E é nessa busca que nasce a verdadeira liberdade. Porque envelhecer não é perder o fogo, é aprender a cuidar da chama. Quantas vezes você já se perguntou se a masturbação, depois de certa idade, ainda é saudável? Quantas vezes sentiu culpa ou pensou que talvez estivesse exagerando, desperdiçando energia ou fazendo mal para a próstata? Pois é, essa é a conversa que quase ninguém tem, mas que todo homem precisa ouvir. E não se trata de estímulo vazio ou de piada de bar. Trata-se de saúde real. Os estudos mais sérios do mundo, vindos de universidades como Harvard e Oxford, mostram algo que poucos têm coragem de dizer abertamente. O prazer, quando entendido e vivido de forma consciente, é um aliado poderoso. Ele pode reduzir o estresse, proteger a próstata e até fortalecer o coração. Mas ninguém fala disso. Preferem o silêncio, o constrangimento, o rótulo. Hoje, você vai ouvir o que não te contaram. Vai entender o que acontece dentro de você. Não só no corpo, mas também na mente. Porque o prazer, quando vivido com sabedoria, não é um inimigo da idade. É um lembrete de que o corpo ainda pulsa, que o desejo ainda vive, e que há força onde o mundo insiste em ver fraqueza. E se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma curiosidade legítima, um desejo de entender e cuidar melhor de si. E é por isso que eu te convido. Não como quem pede um clique, mas como quem propõe um pacto de respeito com o próprio corpo, a ficar comigo até o fim. Porque essa conversa não é sobre culpa, nem sobre vício. É sobre verdade. Sobre conhecimento. Sobre liberdade. Então, se fizer sentido para você, deixa um comentário aí embaixo. Me diga há quanto tempo você se faz essa pergunta. Ou apenas diga, estou ouvindo, para que outros homens saibam que não estão sozinhos. Porque esse é o tipo de diálogo que pode mudar não só a forma como você se enxerga, mas também a forma como você vive. Respire fundo. Esqueça o que te ensinaram com medo. Esqueça os rótulos, as piadas, o silêncio. Hoje, vamos falar com clareza, com respeito e, acima de tudo, com verdade. Porque cuidar de si não é egoísmo, é coragem. E, às vezes, coragem é simplesmente olhar para o próprio reflexo e admitir: eu quero entender o que acontece comigo. E é aí, exatamente nesse ponto, que começa a verdadeira transformação. Por muito tempo, o prazer masculino foi tratado como algo simples, automático, quase mecânico. Mas o corpo humano, especialmente o corpo de um homem maduro, é muito mais complexo do que imaginamos. Cada reação, cada sensação, cada impulso carrega mensagens biológicas e emocionais que moldam não apenas o desejo, mas também a saúde. É curioso perceber que, enquanto a medicina avança em tantas áreas, a sexualidade masculina ainda é envolta em vergonha e desinformação. A ciência fala, mas poucos escutam. O que quase ninguém diz é que a masturbação, para o homem que envelhece, não é apenas um ato físico. É um termômetro, um reflexo silencioso de como o organismo está funcionando. Do coração ao cérebro, da circulação ao humor. E quando se entende isso, o tabu se desfaz, e o que sobra é pura biologia. O que você sente não é culpa ou vício. É o seu corpo pedindo equilíbrio,
movimento, fluxo. Pesquisas sérias mostram que homens que mantêm uma vida sexual ativa, mesmo sozinhos, têm melhor funcionamento vascular, menos estresse, mais controle hormonal e até um sistema imunológico mais forte. É como se o prazer fosse um lembrete de que o corpo ainda está vivo e que a vida continua correndo dentro de você. O orgasmo, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas o fim de um ato. É um reset fisiológico. Um pequeno reinício que ajuda o corpo a liberar tensões acumuladas, equilibrar hormônios e renovar a mente. Mas existe um ponto importante aqui: o equilíbrio. Não se trata de quantidade, mas de consciência. Quando o prazer é vivido de forma automática, sem presença, ele se torna ruído. Mas quando é vivido com atenção, torna-se uma forma de autocuidado. Não é exagero dizer que a maneira como um homem lida com seu próprio prazer revela o quanto ele aprendeu a lidar com suas emoções. Porque, no fundo, todo ato físico tem uma raiz emocional. E talvez seja esse o verdadeiro dilema dos homens de hoje. Não a falta de potência, mas a falta de compreensão. Passamos décadas ouvindo que masculinidade era sinônimo de desempenho, de força, de controle. Só que o verdadeiro controle não é segurar o impulso, e sim entender o que ele significa. É saber quando o corpo fala por prazer e quando fala por solidão, quando ele busca conexão e quando busca anestesia. É provocador pensar nisso, mas o prazer, em si, nunca foi o problema. O problema é o que fazemos dele. A ciência pode explicar as reações químicas, o fluxo sanguíneo, as descargas hormonais, mas só a consciência é capaz de transformar o ato em algo que realmente nutre. Porque existe uma diferença profunda entre aliviar o corpo e cuidar dele. E é exatamente aqui que muitos homens se perdem. Vivem no piloto automático, repetindo o mesmo gesto, sem perceber que cada experiência pode ser uma oportunidade de se reconectar com a própria vitalidade. O prazer consciente é quase um espelho. Ele mostra o que você anda sentindo, o que anda reprimindo, o que anda evitando. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Não apenas no corpo, mas na forma como você se enxerga como homem. A ciência moderna fala sobre longevidade, sobre envelhecer bem. Mas envelhecer bem também significa aceitar que a energia sexual é parte disso. Negar essa energia é como tentar viver sem respirar fundo. Não se trata de ser jovem de novo, trata-se de entender que há vida pulsando dentro de você, e ela não obedece ao calendário. O corpo não quer perfeição, quer presença, quer equilíbrio, quer ser ouvido. E talvez, só talvez, o que você vinha chamando de culpa fosse apenas o eco de uma cultura que te ensinou a ter medo de si mesmo. Por isso, quando alguém te disser que o prazer é algo menor, lembre-se, tudo o que o corpo faz naturalmente, ele faz por sabedoria. A diferença está em como você responde a isso, com vergonha ou com respeito. E é aí que começa uma nova forma de viver. Uma forma mais consciente, mais leve e, acima de tudo, mais verdadeira. Porque compreender o próprio prazer não é se render ao instinto. É finalmente assumir o controle sobre ele. Há algo de profundamente simbólico em como um homem toca o próprio corpo. É um gesto simples, íntimo, mas também um espelho. Um espelho do que ele sente, do que ele teme, do que ele busca. Porque por trás da pele não há apenas desejo, a memória, a carência, a pulsação. A masturbação, quando vista sem o filtro do tabu, é quase uma conversa com o próprio inconsciente. E talvez essa seja a conversa mais sincera que muitos homens ainda não tiveram. Você já parou para pensar o que realmente está procurando naquele instante de prazer? É só alívio? É solidão? Ou é a necessidade de se sentir vivo? De lembrar que ainda há energia, ainda há força, ainda há algo que responde dentro de você? O corpo fala, mas raramente alguém o escuta. E o silêncio que os homens carregam é pesado. Um silêncio herdado, aprendido, cultivado como se fosse uma virtude. Mas e se esse silêncio, na verdade, estivesse te afastando de si mesmo? Vivemos numa cultura que transformou o prazer em um campo de culpa e performance. Como se o valor de um homem estivesse no quanto ele consegue fazer, e não no quanto consegue sentir. Só que sentir também é força. Aliás, é o tipo de força que não se mede no espelho, mas na serenidade que vem depois. Há uma verdade incômoda aqui. Muitos homens sabem lidar com dor, mas não sabem lidar com prazer. Foram treinados para suportar, não para se entregar. E talvez seja por isso que tantos ainda confundem prazer com fraqueza. Mas não há nada de fraco em conhecer o próprio corpo. O que é fraco é se esconder atrás do medo de ser julgado. A masturbação, nesse contexto,
É quase um ato de rebeldia silenciosa. Um lembrete de que o corpo ainda é seu, mesmo num mundo que tenta ditar como você deve envelhecer, desejar, amar. É o espaço onde o controle e a entrega se encontram. Onde a culpa precisa ser desmontada, pedaço por pedaço. E aqui vai uma provocação. Quando foi a última vez que você viveu um momento de prazer sem pressa, sem distração, sem culpa? Pense bem, porque talvez o problema não esteja em se tocar, mas em não se permitir sentir. Cada vez que você nega o prazer, não está reprimindo o corpo, está reprimindo a vida. E a vida, quando não é sentida, se vinga. Ela se apaga aos poucos. O desejo é a respiração da alma, e sufocá-lo é o mesmo que se tornar um estranho dentro da própria pele. E se o prazer fosse uma forma de oração? Não no sentido religioso, mas como um ritual de reconexão. Um momento em que o homem deixa de ser apenas corpo e volta a ser presença. Quando ele se escuta. Quando entende que prazer e respeito não são opostos, são aliados. Talvez o verdadeiro desafio não seja envelhecer, mas continuar sentindo com a mesma curiosidade de quando era jovem. Então eu te pergunto, o que ainda te impede de viver isso com liberdade? O que exatamente você tem medo de descobrir sobre si mesmo? Escreve aí nos comentários. Não como confissão, mas como libertação. Porque às vezes, compartilhar o que se sente é o primeiro passo para se curar do silêncio. E quem sabe, ao falar sobre o que nunca se fala, você perceba que o prazer nunca foi o inimigo. Ele sempre foi o caminho de volta para casa. Há alguns anos, um estudo de Harvard acompanhou mais de 30 mil homens por quase 2 décadas. O resultado surpreendeu até os próprios pesquisadores. Aqueles que ejaculavam com frequência tinham 33% menos chance de desenvolver câncer de próstata. 33%. Não foi coincidência, foi biologia. O corpo encontrou na própria natureza um mecanismo de limpeza, de equilíbrio, de sobrevivência. É quase poético pensar que algo tão simples, tão humano, possa ser também uma forma de cura silenciosa. Mas o mais curioso é que, mesmo com dados tão claros, o tabu ainda vence a ciência. Milhares de homens continuam se escondendo atrás do medo, da vergonha e do julgamento. E enquanto isso, os números crescem. No Brasil, o câncer de próstata mata um homem a cada 40 minutos. 40 minutos. Tempo suficiente para uma conversa como esta, que muitos ainda evitam ter. Há uma contradição cruel aí. Homens que dedicam a vida a cuidar de suas famílias, de seus negócios, de tudo e de todos, menos de si mesmos. Fingem que o corpo é invencível até o dia em que ele começa a cobrar. E quando cobra, não há mais como negociar. Pense nisso. O pênis é o único órgão que depende de movimento para se manter saudável. Se o sangue não flui, se os tecidos não se expandem, eles literalmente enfraquecem. É como um rio que seca por falta de correnteza. A natureza sempre exigiu movimento, do corpo, da mente, do desejo. Ficar parado é o que realmente envelhece. E há algo profundamente simbólico nisso. O prazer, quando vivido de forma consciente, é como acender uma luz em um cômodo esquecido. Ele revela onde ainda há vida, onde ainda há vontade, onde o tempo não venceu. É um lembrete de que o corpo não é um inimigo, é um aliado esperando para ser ouvido. Alguns homens descobrem isso tarde demais, outros escolhem descobrir agora. E talvez esse seja o ponto. Não se trata de sexo, mas de vida. De reconhecer que o prazer, a saúde e a coragem de se conhecer fazem parte do mesmo caminho. Você já percebeu que tudo o que é natural no corpo tende à repetição? O batimento cardíaco, a respiração, o piscar dos olhos. O prazer segue o mesmo princípio. Ele é o pulso da vitalidade. E ignorá-lo é o mesmo que tentar viver prendendo a respiração. Então, se há algo a reaprender aqui, é simples. Sentir não é um luxo. É um instinto de sobrevivência. E talvez o maior erro que um homem possa cometer seja esquecer disso. Chega um momento na vida de todo homem em que ele entende que o corpo não é apenas carne e osso. É também memória, história e espelho. Tudo o que vivemos fica gravado nele. O estresse, os medos, os silêncios, as culpas. E é por isso que quando você começa a ouvir o que o corpo tenta te dizer, algo muda de verdade. Não é mais sobre prazer pelo prazer, mas sobre reconexão. Sobre voltar a habitar o próprio corpo com presença, sem vergonha, sem pressa. Depois de tantos anos acreditando que o prazer era algo a esconder, é libertador perceber que ele pode ser, na verdade, um caminho de cuidado, um exercício de escuta. A masturbação, quando vivida com consciência, não é um ato de isolamento, mas de atenção plena.
É o momento em que você se torna observador do próprio corpo, em que percebe o ritmo da respiração, o peso das emoções e até o quanto a mente tenta fugir da sensação. E cada vez que você faz isso de forma consciente, sem culpa, você se aproxima mais da própria saúde, física e emocional. Mas há algo ainda mais profundo nisso. O prazer é um dos poucos lugares onde o corpo e a mente se encontram sem máscaras. Ele revela o que está vivo, o que foi reprimido, o que ainda busca expressão. É um lembrete de que o envelhecer não é o fim da vitalidade, é apenas o momento em que ela muda de forma. Não se trata de intensidade, mas de profundidade. Do tipo de prazer que não te esgota, mas te equilibra. O que a ciência mostra é simples, mas poderoso. Quando você entende seu corpo, você o protege. Quando se conhece, você se liberta. A culpa, o medo e o silêncio não produzem saúde, produzem distância. E distância é o oposto da vida. O que te mantém forte não é negar o que sente, mas acolher o que sente com sabedoria. Por isso, talvez a pergunta que realmente importe não seja é bom ou ruim, mas como eu posso transformar isso em algo que me fortaleça? E a resposta começa em pequenos gestos. Cuidar da alimentação, manter o movimento, respeitar o descanso, fazer seus exames regularmente e, sim, viver sua sexualidade com maturidade e respeito. Tudo isso faz parte do mesmo mapa. A masturbação consciente é só uma das portas. Por trás dela existe algo muito maior. A capacidade de olhar para si com curiosidade, e não com culpa. De perceber que cada ereção, cada batimento, cada sensação é um lembrete de que você ainda está aqui. Vivo, presente, capaz de sentir. Então, se há uma ação prática que você pode tomar hoje, é esta. Escolha cuidar de si de forma completa. Faça seus exames. Observe seu corpo. Converse com seu médico sem medo. E, acima de tudo, permita-se sentir sem vergonha. Porque quando o prazer é acompanhado de consciência, ele deixa de ser impulso e se torna sabedoria. O homem que entende isso não perde o fogo. Ele aprende a direcionar o calor. E é nesse ponto, entre o instinto e a consciência, entre o corpo e o significado, que nasce algo novo. Um novo tipo de força. Um novo tipo de liberdade. E é sobre essa liberdade, sobre o que realmente significa envelhecer com desejo, propósito e lucidez, que a gente vai falar a seguir. No fim, tudo se resume a uma coisa: presença. Não a presença física, mas aquela que vive por dentro, a que observa o tempo passando e ainda escolhe sentir. Porque o corpo envelhece, sim, mas o desejo apenas muda de idioma. Ele deixa de gritar e começa a sussurrar. E quem aprende a ouvir esse sussurro, descobre um tipo de força que não vem dos músculos, mas da consciência. Há uma beleza silenciosa em compreender o próprio corpo depois dos 50. É como revisitar uma casa antiga e perceber que cada marca nas paredes conta uma história. Você já não busca provar nada a ninguém. Busca sentir de verdade. O prazer deixa de ser descarga e se torna encontro. Um encontro com o que ainda pulsa dentro de você, com o homem que continua ali, mesmo depois de tudo. A masturbação, nesse ponto, deixa de ser tabu e se transforma em símbolo. Um gesto de aceitação. Um lembrete de que o corpo não é algo a ser superado, mas honrado. O toque se torna linguagem. O orgasmo, um tipo de oração sem palavras, não de culpa, mas de gratidão. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. Compreender que o prazer não é o oposto da espiritualidade, mas uma das formas mais humanas de experimentá-la. Quando você entende isso, percebe que cuidar de si não é vaidade. É um ato de amor maduro. Então, respire fundo. Sinta a vida em cada célula. E se algo aqui te tocou de verdade, se despertou em você uma nova forma de olhar para o seu corpo, para o tempo, para o desejo, deixa isso vivo também fora da tela. Comenta o que te fez pensar. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir. E se quiser caminhar mais fundo nessa jornada, fica por aqui. Porque no fim das contas, o prazer não é o contrário da idade. É a prova de que a vida ainda está te chamando pelo nome.